como a situação continua, situação desastrosa, essa crise do transporte coletivo que a prefeita soube criar e não sabe administrar agora, né? Vamos abordar 4 questões hoje. Enfim, surgiu a primeira voz de uma autoridade pública pedindo a solução do problema. O deputado Plautomiro Guimarães levou à Assembleia Legislativa ontem a situação desse caos instalado em Ponta Grossa pela prefeita professora Elizabeth Silveira Schmidt. Então achei interessante o Plauto ter levado esse assunto para denunciar no Paraná que em Ponta Grossa nós temos uma mulher prefeita despreparada, conduzindo a cidade para uma crise histórica, sem precedente, parecendo a figura de um trator estacionado ali e diante do trator uma área toda alagada, um banhado. Ela assume o trator e imagina que vai atravessar o banhado e mete o trator no banhado e enterra o banhado inteiro. Agora não pode voltar e diante dela tem um precipício, né? Eis a questão, porque ela soube assinar o decreto, né? Ela soube assinar o decreto, não sabe o que fazer agora. Muito bem, então o Plauto levou o assunto à Assembleia, a primeira voz autorizada se dispôs a destinar uma verba pessoal dele, no valor de 2 milhões para a prefeitura, para a solução desse impasse. Só que o problema, claro, vale registrar, vale elogiar a disposição do Plauto, né? Porque alguém precisava se manifestar em favor da população, o que a prefeita não está fazendo. O que a prefeita só soube assinar aquele decreto, ir na emissora de rádio da família do ex-prefeito que o apoiou, né? E anunciar lá, garbosamente, o lockdown e de que o transporte coletivo seria paralisado, determinando que a VCG recolhesse toda a frota. E depois do mal feito, não sabe administrar, né? Aliás, vale perguntar, onde está o ex-prefeito? Acaba de ocupar um cargo do governo e agora tem um grande desafio pela frente, porque ele vai ter que demonstrar capacidade pessoal, assumiu a superintendência de um órgão técnico de segundo escalão na Casa Civil do Palácio Iguaçu, né? Então, numa área técnica vai ter que demonstrar capacidade. Então, um grande desafio para o ex-prefeito. E onde está o deputado federal Sandro Alex, secretário de Infraestrutura do Estado? Afinal, o prefeito, o secretário e o governador foram os construtores da vitória da prefeita, professora Elizabeth Silveira Schmidt. Mas agora, e o povo? Nenhuma dessas autoridades, desses apoiadores, vem falar em favor do drama que as pessoas estão vivendo. O drama, as pessoas sem o transporte coletivo, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, né? Muito bem, então ontem nós anunciamos o segundo assunto da Associação Comercial, que a prefeita iria na reunião. Toda segunda-feira a Associação Comercial se reúne às 19 horas e a prefeita iria lá. A prefeita foi, tratou de outros assuntos e abordou essa questão também. Nada de especial. A prefeita foi lá até para se sentir em casa, né? Para dizer que agora depende de uma decisão judicial, porque daí ela vai incorrer improbidade administrativa, ela incorreu em improbidade administrativa no instante que ela assinou aquele decreto. Então, o problema hoje não é financeiro. O problema não é financeiro. O problema é jurídico para cima da prefeita. No instante que ela tiver que desembolsar por ordem ou não da justiça, né? Mas vai ter que ser por ordem da justiça, ela estará incorrendo em improbidade administrativa por conta do decreto que assinou. A assinatura do decreto não a paga mais. A partir do decreto ela contraiu uma dívida para o município.
a partir da assinatura do decreto, ela criou uma crise que estava escrita, desenhada. Então, ela tomou uma atitude consciente que estava gerando não apenas um problema de natureza social, está aí o salário atrasado dos 1.100 funcionários, como contraiu um compromisso financeiro desnecessário para o município. Então, essa questão da improbidade administrativa e do crime de responsabilidade está lá na assinatura do decreto. Isso não vai ser apagado. Então, foi lá na associação para falar para os empresários, que depende da autorização judicial. Pelo relato que me foi passado, não houve nenhuma cobrança por parte dos empresários presentes. Ela foi tratada com toda a cortesia, ninguém está pedindo que ela seja desrespeitada, claro, mas só que ela não levou nenhuma decisão objetiva, né? Agora depende da justiça. O importante é que ela tem que chegar e confessar em algum lugar e pedir desculpa em algum lugar por ter sido naquele momento inconsequente, por ter cometido um ato inconsequente, um ato irresponsável, gerador de toda essa crise. Não é só os dias que ela decretou para os ônibus ficarem parados lá que o município deve responder. Ela produziu a greve, toda essa consequência. Está aí, nós estamos agora parados sexta, sábado, domingo, segunda e terça, 5 dias seguidos, em consequência da greve que foi promovida pelo fato da empresa ter sido proibida de trabalhar em decorrência do decreto. Quando ela disse que os ônibus poderiam voltar, lembra que nós falamos aqui, para mandar parar foi de graça, a volta agora tem preço. Foi daí que os funcionários entraram em greve, porque não tinham recebido o salário, porque a empresa não pôde mais honrar o compromisso que vinha honrando. Então, a prefeita de Ponta Grossa, a professora Elizabeth Schmidt, é responsável direta por toda essa situação estabelecida na cidade. O grande efeito da administração dela nos primeiros 4 meses é esse, extremamente negativo, né? Então, a responsabilidade é dela, mas isso não foi tratado assim com ênfase na reunião da associação. Então ela foi lá, tal, não produziu a rigor nada de novo, porque tudo continua como está. Muito bem. Terceiro assunto, questão judicial. A juíza do trabalho, né, agora ela vai ter que pagar, porque a empresa pediu na quinta-feira o levantamento das suas contas, do bloqueio das suas contas, para efetuar o pagamento na sexta. A juíza negou na quinta-feira, né? Durante o dia da sexta-feira, a empresa tentou ver se entrar com recurso para a juíza rever, não aconteceu. Muito bem, então ontem, o que a empresa fez? O dinheiro que a empresa tinha em caixa, pegou e depositou, completando a folha de março, ou seja, levou para as contas bloqueadas o saldo que faltava para pagar março. Assim como a empresa pediu o desbloqueio, porque o dinheiro bloqueado mais o dinheiro em caixa pagaria a folha, a juíza negou, então agora depositou, pronto. Ontem na nota oficial que a empresa soltou, falou: o problema não é mais nosso, o problema agora é da justiça do trabalho. Então está lá com a juíza. Bom, agora tem toda uma burocracia. E eu acho que a juíza, aquela história de atirar no que vê e acertar no que não vê, também está acontecendo na justiça. Porque os funcionários estão sendo prejudicados. Se a juíza tivesse levantado o bloqueio na quinta-feira, sexta-feira teria sido feito o pagamento. Eu não sei se há uma desconfiança da empresa, daqui a pouco vai liberar e a empresa não vai pagar, mas daí é um negócio muito grave. Porque aí está se levantando uma suspeita sobre a idoneidade da empresa. Já é uma coisa muito séria, mas isso é uma conjectura que a gente está fazendo aqui, não é? Muito bem. Então agora ela não liberou, então ontem a empresa depositou. Como é que ela vai lidar com essa burocracia? Então pergunto, se ela está lá com o dinheiro para pagar os funcionários. O salário de março dos funcionários da Aviação Campos Gerais está depositado nas contas da AVCG, que estão bloqueadas pela Justiça do Trabalho. Muito bem. A Justiça lá do Trabalho agora tem estrutura para emitir 1.100 cheques, por exemplo?
Porque quem tem o sistema computadorizado é a empresa. Mas essa é uma questão interna da empresa, da contabilidade da empresa lá. Como é que a justiça vai fazer isso? Eu não vou me surpreender, por exemplo, se a juíza hoje ou amanhã levantar o bloqueio, devolver para a empresa daí o pagamento do funcionário, né? Imagino que isso possa acontecer, porque a juíza chamou para ela a responsabilidade dessa burocracia, que não é pouco, né? Ter as contas de 1.100 funcionários, o cálculo, tudo direitinho, está depositado o valor global, só que isso vai pegar cheque por cheque e desdobrar? A Justiça do Trabalho tem estrutura funcional para isso? Então, de repente, tem aquela história, tira no que vê, acerta no que não vê, né? Bloqueou as contas e aí a dificuldade agora para desbloquear. Então, se for devolver agora, se não puder fazer o pagamento, não tiver condições técnicas, devolve. Então a VCG vai pagar, mas só que daí os funcionários já perderam sexta-feira, sábado, domingo, podiam ter passado um dia das mães diferente, segunda, no mínimo 5 dias a mais no atraso do salário de março, né? Muito bem, amanhã tem mais uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho. Imagina-se que vai ser tomada uma decisão, alguém tem que decidir essa situação. É impressionante, né? Quem teria que já ter resolvido é a prefeita. A prefeita é a maior autoridade do município, é a governante da cidade, mas onde está a prefeita? Foi lá na associação comercial conversar, tal, mas não levou nenhuma decisão, não propôs nenhuma alternativa, não assumiu a responsabilidade, que é dela por inteira a responsabilidade. Mas as pessoas estão aí padecendo, as pessoas estão aí, o aplicativo do transporte foi lá para cima, o preço está dobrando, quer dizer, tem uma exploração e ninguém defende a população. Por isso, parabéns ao deputado Plauto por ter sido o primeiro e a única voz que se ouviu, a única voz de representante público. Bom, por fim, o sindicato, quarto assunto. O sindicato, nesta hora, teria que ser aliado da empresa, né? Porque o sindicato assinou junto com a empresa o pedido para que a juíza levantasse o bloqueio das contas. Foi parceiro, assim, o dinheiro está lá, vamos levantar o bloqueio para... A juíza negou, o sindicato sabe disso, né? Mas o sindicato decretou a greve. Ao decretar a greve, está dificultando a vida da empresa conscientemente, mas ele sabe que a empresa é vítima tanto quanto eles, porque o sindicato assinou junto com a empresa o pedido para a juíza desbloquear. Muito bem, então ontem o fato novo, que foi feito um apelo para que os servidores, os funcionários que quisessem trabalhar, fossem trabalhar, para voltar à movimentação, porque o sindicato diz assim, sem salário não tem trabalho. A empresa diz assim, sem trabalho não tem salário. Se o ônibus não rodar, não roda a fonte geradora de recurso da empresa. E aí havia funcionários que queriam trabalhar, o sindicato não deixou. O sindicato não deixou, né? O presidente do sindicato, não venha ninguém aqui porque não vai sair ônibus aqui da garagem. Muito bem, mas se existem funcionários que estão conscientes que trabalhando eles vão ajudar amenizar a crise e querem trabalhar e o sindicato não deixa, ora, que reúnam aí 50, 100, 200, sei lá, e vão à justiça e digam, nós queremos trabalhar e o sindicato não deixa, nós queremos proteção judicial, nós queremos tirar ônibus lá e trabalhar, puxar gente, nós queremos ajudar a ser ajudado, nós queremos ajudar a empresa para a empresa poder honrar os compromissos conosco, isso é um direito legítimo. E o sindicato, nesse momento, deixa de beneficiar os seus associados, porque ele está prejudicando. Teria que estar ao lado da empresa. No instante que está ajudando a comprometer a situação da empresa, ele prejudica os seus associados. Então, se há um grupo que quer trabalhar, que se desfilie, que saia do sindicato e vá à justiça. O sindicato não nos representa mais. Nós queremos trabalhar. Nós precisamos da proteção policial para nós tirar os ônibus da garagem. Eis a que ponto nós chegamos, né?
porque não há, nós estamos sem autoridade em Ponta Grossa, nós estamos sem governante. A prefeita é uma figura simbólica, eu acho que ela acha que é a rainha da Inglaterra, a rainha de Ponta Grossa, porque parece não ter nada a ver com essa questão. Ela fica imaginando assim: eu só soltei o burro, eu só assinei o decreto.